capítulo 6, versículo 1 ao versículo 5. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se julga ou julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Interessante que o apóstolo Paulo, ele tão logo acaba de falar acerca das obras da carne e do fruto do Espírito, ele entra em questões tão práticas. O capítulo 6 de Gálatas é um capítulo extremamente prático, porque ele coloca agora o cristão que agora tem uma fé adequada. Por que esse cristão agora tem uma fé adequada? Ora, porque esse livro de Gálatas, ele começa tratando acerca de vários aspectos equivocados da fé cristã no primeiro século. Ou seja, o apóstolo Paulo ele vai tratando, dizendo que a lei, na sua forma positivada, a lei escrita, ou como diz Paulo aos Efésios, a lei na forma de mandamentos, ela não faz parte de um viver cristão sadio ou que seja adequado. Isso porque quando Cristo Jesus inaugurou esse novo momento da nova aliança, por meio da sua cruz, da sua morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição, ele instaurou uma nova dispensação. E isso é importante que nós entendamos. A questão dispensacional, como que Deus age, como que Deus trabalha em cada período, isso de acordo com aquilo que ele já fez, ele já realizou no passado e aquilo que ele ainda vai realizar no futuro. Na nova aliança, ou melhor, nesse tempo agora, desde o Cristo crucificado e ressurreto, quando se estabelece a igreja, os cristãos devem viver unicamente pela lei do Espírito de vida. Ou seja, devem viver uma vida cristã baseada nos tesouros, ou que seja, nas riquezas do Evangelho dentro do espírito humano. É uma vida madura, porque este homem vive na plenitude do tempo. Esse homem vive já no tempo amadurecido, numa época em que as sombras e figuras passaram, numa época em que os templos feitos por mãos humanas já não têm nenhum sentido. E agora o homem já se entende como um templo vivo. O homem já se entende enquanto um sacerdote no reino de Deus. O homem já se entende enquanto um cidadão no reino de Deus. Então agora é uma era de realidades. Por isso que ele vai dizer que agora este homem ele deve produzir o fruto do Espírito. Uma vez que ele vive na era do Espírito, uma vez que o Espírito Santo foi concedido, uma vez em que houve a regeneração, enquanto uma bênção da nova aliança, do Novo Testamento, então agora o crente ele deve viver nessa concepção de que ele é um templo vivo e de que ele é um sacerdote de Deus e, portanto, ele deve viver uma vida altamente espiritual, não baseado em ritos ou em qualquer outra coisa, mas numa manifestação de amor ao seu semelhante. É basicamente como que essa pessoa entende que ele deve desenvolver um relacionamento com Deus, nesse sentido vertical, que ele busca em Deus, ele tem comunhão com Deus, ele se enche de Deus, e Deus então, Deus desenvolve, o Espírito Santo desenvolve nessa pessoa uma consciência acerca do Evangelho, que agora se manifesta numa posição horizontal em relação aos homens. Então, nada mais do que certo, do que tão logo o apóstolo Paulo tratar acerca do fruto do Espírito e das obras da carne, ele então colocar esse crente numa relação direta com os outros, numa relação com o seu próximo, numa relação com os irmãos da igreja. E aí nós vamos entrar, talvez, no aspecto mais complexo do Evangelho, que é exatamente a prática do Evangelho. Porque uma coisa é o Evangelho anunciado, proclamado. É quando se diz o que é o Evangelho de Cristo.
Outra coisa agora é você tomar este evangelho para si e aplicar na sua relação para com as pessoas.